Enquanto isso, na França, manifestantes voltam a promover novos atos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. A informação de Malu Bacarin. Na França, o Dia do Trabalhador foi marcado por novos protestos contra a reforma da Previdência. Milhares de pessoas participaram de atos em várias cidades do país. Em Paris, manifestantes atearam fogo em um ponto de ônibus e entraram em confronto com os policiais, que dispararam gás lacrimogênio e um canhão de água. Um oficial ficou gravemente ferido. Em outra cidade, lojas e prédios oficiais foram incendiados. No mês passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, aprovou o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, apesar dos protestos e de greves. A legislação foi aprovada sem uma votação final no parlamento por conta da falta de apoio entre os partidos. Macron afirma que a reforma é necessária para manter o sistema previdenciário do país. A medida aumentou o descontentamento contra o presidente, que é visto por muitos como distante e indiferente. Bom, Cristiano Beraldo falando sobre esses protestos na França mais uma vez. Cada vez mais esses protestos vão tomando conta das ruas e, ao que tudo indica, o governo não vai recuar. O governo de Macron não vai recuar e é bom lembrar que, politicamente, para ele, tanta questão que se faz em relação a evitar uma reforma dessa num primeiro mandato, mas ele está em segundo mandato, então talvez não interferiria imediatamente na vida política dele, né? Pois é, essa situação na França, que é triste ver essas cenas de depredação, a gente tem ali um vasto patrimônio histórico e os franceses eles estão reagindo a uma mudança de aumento de 2 anos na idade para aposentadoria, que passa de 62 para 64 anos. E isso é necessário, é urgente, porque a França não aguenta mais pagar todos os seus custos sociais. Há um histórico ali de políticas sociais, de assistência à população, que acabou transformando a população dependente dessa assistência. Se você conversar com os franceses comuns, você vai perceber que eles vivem sob uma dinâmica de que, a partir da sua aposentadoria, eles entregam a sua vida para o governo e o governo que se vire para cuidar deles, o que, obviamente, está desconectado da realidade hoje. Um mundo dinâmico, onde os países precisam ter ali condições para competir em parâmetros mundiais. Então, haverá necessariamente que ter uma transformação no modo de vida francês. E isso a gente está vendo não acontecerá sem esses conflitos, sem um processo longo, duro. Mas eu acredito que o presidente Macron não pode recuar 1 milímetro sob pena de que a França perderá cada vez mais sua competitividade perante o mundo. Concorda, Diogo? O que se aprende com essa situação na França que se arrasta e é violenta sobre a reforma da Previdência? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a França tem uma tradição de protestos de trabalhadores, principalmente protestos, às vezes, violentos, no 1º de maio. 1º de maio, no Brasil, é sinônimo de encontros de centrais sindicais, discursos, promessas de políticos, como a que a gente ouviu ontem, inclusive por parte do governo, e, obviamente, sorteio de prêmios. Em Paris, na França, é diferente. Os trabalhadores têm essa tradição de fazer manifestações de rua, de transformar esse dia num dia de luta. Algo que foi criado, uma data lá no final do século XIX, né? Então já faz bastante tempo que essa é uma tradição francesa. Esse ano foi potencializada justamente por essa questão da reforma previdenciária, que já vem, né, trazendo muitos protestos violentos nas últimas semanas, depredações, vandalismo, por causa da decisão de Macron, principalmente pela maneira como ele fez a aprovação dessa reforma previdenciária, né? Ele lançou mão aí num dispositivo que foi considerado autoritário, e vale a pena lembrar, o Cristiano está totalmente correto nessa avaliação sobre a mudança que foi feita, que é uma mudança pequena nas regras previdenciárias se a gente compara, por exemplo, com a reforma da Previdência brasileira, que foi bem mais profunda do que a francesa. A diferença é que aqui no Brasil conseguiu-se construir um consenso de que era necessário fazer essas reformas. Na França, esse consenso definitivamente não existe. Macron já está demonstrando que não está tão preocupado com o futuro político dele.